Hoje a gente volta a tratar da crise política na Venezuela. Nosso vizinho na América Latina vive um grave enfrentamento entre o governo chavista de Nicolás Maduro e a oposição. Para além da proximidade geográfica, a Venezuela caiu na boca do povo por aqui e virou mote de um debate político já bastante polarizado. Hoje você vai conhecer o ponto de vista de um especialista sobre o assunto. Eu converso com Igor Fuser, que é doutor em ciência política, jornalista e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Bem-vindo, Igor. Obrigado. Igor, o noticiário que chega para nós sobre a Venezuela tem mostrado sempre um país convulsionado, com uma crise econômica muito séria e também um governo muito acuado e repressivo em relação aos movimentos de rua, às manifestações populares. É isso que, assim, em linhas gerais, a gente vê e lê. Qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo na Venezuela nos últimos anos no governo do Nicolás Maduro? Olha, a dificuldade que existe para debater o assunto Venezuela está no fato de que praticamente todo o noticiário é enviesado, é um noticiário parcial em favor da oposição venezuelana e contra o governo. A imprensa do Brasil e a imprensa internacional estão todas fazendo parte de uma campanha para derrubar o governo da Venezuela. Por que isso? Porque o governo da Venezuela ele vai contra os interesses dominantes do mundo, vai contra os interesses dos Estados Unidos e vai contra o interesse da oligarquia, das classes dominantes, dos mais ricos dentro da Venezuela. Então, assim como no Brasil, a gente assistiu isso agora recentemente, o papel que a imprensa teve, a mídia, na derrubada da presidenta Dilma, esse mesmo papel a imprensa está tendo, não só a brasileira, mas a internacional, em relação ao governo da Venezuela. Então, é necessário, antes de mais nada, desconstruir algumas ideias falsas que são veiculadas por essa imprensa. Por exemplo, a ideia de que a Venezuela é uma ditadura. Agora, como é que é possível uma ditadura? O presidente foi eleito legitimamente. A imprensa é completamente livre. Se você olha as televisões na Venezuela, os jornais, o rádio, a ampla maioria do noticiário é contra o governo e é mais do que contra o governo, defendendo a derrubada do governo pela força. Eles defendem isso, propõem golpe de Estado, propõem interferência estrangeira, intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, abertamente, sem sofrer nenhum tipo de censura. Imagina chamar de ditadura um país que opositores já mais de uma vez foram até os quartéis, atacando quartéis com bombas, chegaram a derrubar os muros de um quartel e mínimas prisões, praticamente não houve repressão. Imagina no Brasil, se alguém atacasse em qualquer lugar do mundo, se um grupo atacasse um quartel com armas, o que aconteceria com essas pessoas? Isso acontece na Venezuela, na boa, não acontece nada. Agora, deixa só entender uma coisa. Chega pra gente aqui, chega através de imagens, inclusive, tem se cobrido muito a fronteira, né, do Brasil com a Venezuela, por onde passam pessoas que estão buscando fugir do desabastecimento, do desemprego na Venezuela, tentando encontrar saída daqui. Isso tem sido mostrado na televisão. Então, quer dizer, a crise econômica parece que é uma realidade lá. O desabastecimento é uma realidade. Isso nós podemos entender que, a partir daí, começam a surgir problemas sociais sérios no país. Esse clima de revolta que foi vocalizado pela oposição não teria a ver com essa circunstância? Olha, que a Venezuela está em crise, isso é uma realidade, conforme você disse. Não há, escassez, inflação alta, são problemas gravíssimos que existem na economia da Venezuela. Essa crise está relacionada, em alguma medida, com o conflito político. Você tem uma situação na Venezuela que a gente pode comparar com outros momentos na história da América Latina,
em que você tinha o setor empresarial em guerra contra o governo, empenhado em derrubar o governo. Então, esse setor empresarial, ele utiliza os meios que ele tem, né, para favorecer a derrubada do governo. Então, eles sabotam a economia. Então, eles não colocam os produtos à venda, né, eles não produzem, né, eles utilizam uma aposta arriscada. várias maneiras, né. É arriscada, mas historicamente isso já funcionou. Né? No Chile havia um governo de esquerda democrático que foi derrubado nos anos 70. No lugar desse governo aí veio uma ditadura, que foi a ditadura do Pinochet, né, que chegou ao poder dessa forma. Né? Então, na Venezuela eles estão utilizando esse mesmo método, né, o que é um fator seríssimo de crise econômica. Né? A Venezuela tem uma economia que é baseada nas exportações de petróleo. Com o dinheiro que o país ganha do petróleo, eles compram aquilo que eles precisam, né, sobretudo alimentos e remédios. Então, os remédios e os alimentos chegam no país e são desviados pelo setor empresarial, né, não chegam até o mercado consumidor, são escondidos ou são vendidos no mercado negro por preços abusivos, ou são levados para a Colômbia, vizinha ali, onde são vendidos por preços muito mais altos. Então, se gera essa situação de escassez. Agora, então, você tem uma escassez fabricada. O barril do petróleo também é outro fator de crise. Um fator importante. Né? Nós tivemos fator de caiu exato. de 140 para 40 Exatamente. dólares o barril. Né? Isso deve Agora, ter isso é um problema estrutural da economia da Venezuela. Então, você tem um fator econômico, né, mas que não se deve a algo do governo do Maduro ou do governo do Chávez, que, né, foi o antecessor do Maduro. Isso é algo que atravessa a história da Venezuela em todo o século XX. Agora, Maduro não é Chávez, né? Não, mas claro que não é Chávez. Eu Não, também não sim. sou Chávez, nem você. Sim, a vida é assim. Mas eu estou argumentando no sentido de que Chávez tinha mais capacidade de liderar e manejar do que Maduro. Essa é uma questão que se Sem coloca. dúvida. Uma figura com a liderança, com o carisma, né, a magia do Chávez, isso aparece uma vez a cada 200 anos. Né? Antes do Chávez tinha o Simão Bolívar, foi exatamente 200 anos atrás. Né? Então, isso faz parte, é um fato da vida. Né? Chávez é mortal como todo mundo, tinha que ser sucedido por alguém, ele indicou o Maduro, que foi candidato e ganhou as eleições. Agora, o Maduro está governando num contexto muito mais difícil do que aquele que o Chávez enfrentou. Então, não é simplesmente a diferença de capacidades que existem entre o Chávez e o Maduro, mas também o momento que o Maduro está vivendo é muito mais complicado. É o momento que você tem a queda dos preços do petróleo, conforme você disse, e você tem uma posição dos Estados Unidos muito mais agressiva na América Latina e no mundo. É preciso situar o que está acontecendo na Venezuela no contexto geopolítico. A Venezuela, juntamente com outros países, inclusive o Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, na década passada, esses países se juntaram em busca de maior autonomia dentro da América Latina. Maior autonomia significa não obedecer às ordens dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos estão contra-atacando. Estão usando todos os seus recursos de poder. O Trump chegou a falar que ele ameaçar a Venezuela com opção militar. Opção militar é invasão, é bombardeio, é o uso da força bruta, né, contra um governo que não está ameaçando em nada os Estados Unidos nem nenhum outro país. Barack Obama também fez declaração no sentido de que Venezuela, o governo venezuelano representava uma ameaça. Agora aos você Estados olha Unidos. quantos aviões de guerra tem a Venezuela, e, né, quantas bombas atômicas tem a Venezuela? Nenhuma. Né? Os Estados Unidos têm milhares de bombas atômicas. Como é que a Venezuela vai ser uma ameaça aos Estados Unidos? A questão é para além do petróleo? Enfim, das jazidas de petróleo da Venezuela? Ou o petróleo faz parte. É fundamental? O petróleo faz parte. A Venezuela geograficamente também importante. É um país muito rico em recursos naturais. Né? A maior reserva de petróleo do mundo está situada na Venezuela. Né? As maiores reservas da América Latina de gás natural, minérios valiosíssimos, água, enfim, uma quantidade de recursos enormes. Né? E esses recursos são cada vez mais cobiçados pelo capitalismo internacional. Né? Vide o que está acontecendo no Brasil com o pré-sal.
né? Mas vamos falar da Venezuela. Né? Então tem esse fator econômico, né? Os Estados Unidos querem controlar o petróleo da Venezuela, evidente. Né? Mas não é só. Né? Existe também um outro fator que é o seguinte, né? Existe uma política dominante, hegemônica no mundo, que é a política neoliberal, né? A política baseada na concentração da riqueza, nas privatizações, né? No encolhimento do setor público, né? No corte de políticas sociais. Isso está na Europa, isso está nos Estados Unidos, então, isso está na América Latina, isso está no Brasil. Então, a Venezuela está fazendo diferente. Os donos do poder no mundo não querem admitir que algum país possa funcionar de uma forma diferente daquela que eles propõem e que dê certo. Então, o país que fizer isso tem que ser esmagado. Fizeram isso na Grécia. Agora, 2, 3 anos atrás, você lembra? Né? A Grécia tentou ir para um rumo diferente, se juntou o FMI, a Comissão Europeia, né, o Banco Central Europeu, os Estados Unidos, a Alemanha, as grandes potências, quebraram o governo da Grécia, não deixaram aplicar na Grécia uma política alternativa. Agora, a principal crítica que se faz ao Maduro é que ele está lidando, que na ação do governo existe, em muitos momentos, a ação do governo provoca fissuras na democracia venezuelana, que ele estaria agindo de forma autoritária e repressora. Você está contestando isso. Uma ex-procuradora-geral veio para o Brasil fugida da Venezuela. Ela diz que saiu da Venezuela em fuga, que ela estava com os bens congelados, ameaçada e tal, porque ela queria, e usou uma palavrinha que no Brasil é mágica, que ela queria denunciar corrupção. Como é que você vê esse episódio da ex-procuradora-geral, Luiz Ortega, né? Da Venezuela, e até que ponto não existe realmente um pouco de mão pesada do Maduro, até por não estar dando conta de lidar com essa oposição? Olha, existe na Venezuela uma situação que a gente pode caracterizar de guerra política. Não é uma guerra civil, muito longe disso, mas é uma guerra política no seguinte sentido: você tem governo e oposição que já não falam mais a mesma língua, né, e que não se reconhecem mutuamente. Né? A oposição ganhou as eleições para o parlamento. Em vez deles utilizarem o parlamento para fazerem propostas de como organizar o país, proporem leis, né, de acordo com a visão que eles acham que seria melhor, né, no mesmo ato de posse da Assembleia Nacional, que é o parlamento venezuelano, que é o nosso Congresso, eles propuseram a derrubada do governo. Eles assumiram dizendo: esse governo não vai durar nem 6 meses, vamos derrubar esse governo. Decretaram 4, 5 vezes o impeachment do Maduro pelos motivos mais absurdos, coisas mais sem cabimento. Né? E passaram a não reconhecer o governo e lançar um apelo à rebelião, à derrubada do governo, inclusive pela força. E o presidente da Assembleia Nacional foi até os Estados Unidos pedir intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Imagine em qualquer país do mundo, um político com um cargo importantíssimo, chefe do legislativo, vai a uma potência estrangeira pedir que essa potência estrangeira invada o seu próprio país. Isso aconteceu na Venezuela. Essa figura está presa? Não. Está lá, tranquilo, fazendo política, falando na televisão todos os dias, presidindo as sessões da Assembleia. Prisões de pessoas que cometeram atos violentos, porque a oposição não ficou só nas palavras. Né? Eles foram para cima do governo, né, numa campanha de caos no país. O que é o caos? O caos é queimar ônibus, atacar delegacia de polícia, chegaram a atacar escolas, atacaram um hospital, atacando coisas assim, posto da Receita Federal, escritórios. Eles têm lá a Mission Vivienda, que é o Minha Casa Minha Vida deles, destruíram vários escritórios que existem para fornecer moradia para quem precisa. Eles foram lá de noite, bandos de 30, 40 pessoas fortemente armadas invadiram e queimaram esses escritórios. Então, essas pessoas têm que ser presas mesmo. Agora, pessoas que estão cometendo crimes. Que parcela da população essa oposição truculenta ela representa? Porque o que dizem é que a oposição na Venezuela é bastante fragmentada. Sem dúvida, nem todos os opositores
compartilham desses métodos violentos, né? Porém, politicamente, há uma convergência entre... Na Assembleia eles se juntam, eles formam um único bloco e nas grandes linhas da política eles tendem a se juntar, né? Se você perguntou em números, né, o dado mais representativo foram as eleições da Constituinte, né? Teve 8 milhões... Só para esclarecer, a Constituinte que ocorreu há 3 semanas. 3 semanas, semanas, não é? Acho que dia 8, 9. Foi dia 31 do mês passado, 30 de julho ou 31 de julho, último dia de julho. Isso, foi um domingo. Tem uns 20 né? dias. Assim, a grande medição de forças foi a eleição da Constituinte. Só explica rapidamente o que foi essa Constituinte, só para a gente esclarecer. É o seguinte, diante dessa situação de impasse, né, que você tem, então, um legislativo que declarou guerra ao executivo e foi colocado fora da lei pelo judiciário. Então você tem 3 poderes que não se entendem, né? Como é que se governa um país desses? O Maduro tem, digamos, ele tem o apoio do judiciário, do Supremo lá. E o Supremo está do lado do executivo e o legislativo, né, propõe a derrubada pela força, se for o caso, do executivo, né? Para romper essa situação de impasse, o governo chamou uma eleição, que é uma eleição de uma Assembleia Constituinte, né? Ou seja, que toda a população elegesse representantes e esses representantes vão estabelecer as normas para o funcionamento político do país e também para resolver o outro problema que nós falamos aqui, que é a crise econômica. Porque o governo não tem força para sozinho aplicar as medidas que têm que ser tomadas para resolver a crise econômica. Então precisa da legitimidade de um organismo eleito, né, que eles resolveram, bom, então vamos chamar uma constituinte que todo mundo pode participar. A oposição resolveu boicotar essa Assembleia Constituinte, o governo fez a eleição a si mesmo, participou quem quis, mas a oposição que não quis participar, boicotou, ficou de fora, né? A oposição inteira boicotou a eleição da Constituinte. Votaram 8 milhões. Representavam, né, 41%. 41,5% do eleitorado possível num país onde o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório como no Brasil as pessoas votarem. Então, em todas as eleições você tem ali um contingente de 20% a 25% das pessoas que não votam por vários motivos, porque não se interessam por política, enfim, porque não querem votar. E não são obrigadas a votar. Lá, normalmente, qual é o percentual que vai às urnas? O percentual que vai às urnas, então, é de 80%, 75%, 70%. A oposição boicotou, os partidários da oposição não votaram, né? Mas 41% do total do eleitorado votou. Se você desconta aqueles eleitores que nunca votam, você tem claramente uma maioria. Claramente, isso não há dúvida. Esses 8 milhões de votos na Assembleia Constituinte da Venezuela foi uma vitória, tanto que depois da eleição da Constituinte, a coisa acalmou, diminuiu muito a violência. Mas pois é, em que pé que estão as coisas? Porque essa Constituinte vai ter condição de ser efetiva, de melhorar o ambiente político? Olha, já está tendo. Vou te dizer uma coisa, né? Até a data das eleições, a oposição dizia o seguinte: esse governo acabou, esse governo está com os dias contados, a derrubada, então não reconhecemos esse governo, estamos em estado de rebelião, não reconhecemos nada que parta desse governo, né? Passou a eleição da Constituinte, o governo convocou eleições para governador e para prefeitos, como reza a Constituição, que eles diziam não, porque o governo da Venezuela é uma ditadura, que não convoca eleições. Convocaram as eleições, abriram inscrições para candidatos das eleições e olha só o que acontece. Aqueles mesmos políticos que ontem diziam esse governo acabou, não aceitamos nada que venha desse governo, qualquer eleição com esse governo é uma fraude, se inscreveram como candidatos às eleições de governador e de prefeito que vão acontecer. Então, um dia, né, você está defendendo que jogue bomba, queime edifício público, ataque quartel, sequestraram um helicóptero, roubaram um helicóptero e desse helicóptero jogaram bombas no prédio da Suprema Corte da República em Caracas. A oposição fez isso, né? E 3 semanas depois estão se inscrevendo nas eleições, bonitinho, vão participar, os mesmos que estavam defendendo
a insurreição, a derrubada do governo pelas armas. Então, o clima político já se acalmou, né? Não é um diálogo político, né? As coisas continuam muito polarizadas e muito radicalizadas. Agora, sobre a Suprema Corte, uma das acusações que se faz ao governo Maduro é que ele transferiu o poder que estava, porque ele teve um revés eleitoral nas eleições legislativas e a oposição ganhou uma maioria, uma ampla maioria na Assembleia Nacional. Então ele transferiu as atribuições, o poder da Assembleia Nacional para o Supremo, né, de lá. E isso não é bastante questionável não é uma estratégia muito questionável do ponto de vista de um governo democrático? Olha, bom, em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta que a situação política da Venezuela não é uma situação normal. Um legislativo que propõe a derrubada do executivo pela força, né, não é uma situação normal, né? Agora você vê como é que funciona a mídia. Houve um momento em que a Suprema Corte se atribuiu esse poder e 24 horas depois eles revogaram essa decisão, que também não era uma decisão normal. Só que essa segunda parte, que foi a revogação da decisão, isso os jornais brasileiros, a televisão, a Rede Globo, isso eles não deram. Então, as pessoas estão pensando que até hoje a Suprema Corte está, enfim, usurpando ou chamando a si as funções do Legislativo. Isso não está acontecendo. Isso durou um dia e foi auto-revogado pela própria Suprema Corte, que não foi nem o Maduro, foi a Suprema Corte, né? Agora, existe um problema concreto no país que é o seguinte: leis precisam ser aprovadas. As pessoas precisam resolver a crise para não fugirem para o Brasil. Também vão fugir para o Brasil, vão encontrar aqui uma situação que não é nenhuma maravilha, a gente sabe. Certamente. Né? Eles podem ter ilusão, alguns, vão para o Brasil que lá tá bom, tá nada. Talvez para muita gente pior. Mas decisões têm que ser tomadas. E essa Assembleia Legislativa já não tem mais condição de tomar decisão nenhuma. Então, o que está acontecendo? A Constituinte, cada vez mais, está se atribuindo esse papel de promulgar leis e tomar decisões para enfrentar o caos econômico que existe no país. Agora, houve um endurecimento do discurso diplomático do Brasil em relação à Venezuela, né? Nesse governo Temer. E a gente pode dizer que isso é retórica ou tem realmente digamos, pode provocar, por exemplo, efeitos econômicos? Nós temos relações comerciais com a Venezuela. Exatamente. Até que ponto que fica na retórica diplomática e até que ponto pode causar efeitos? Olha, o que está acontecendo com a diplomacia brasileira na América do Sul é uma vergonha. É uma das coisas mais lamentáveis que já houve na história diplomática do país, se não for a mais lamentável. Esse grupo que agora está no governo... Uma mudança de curso importante. Uma mudança de curso. Agora, esse grupo, né, o Itamaraty está nas mãos do PSDB, né? O que o PSDB dizia nos governos Lula e Dilma? Que a diplomacia tinha se tornado uma coisa partidária do PT e que não estava levando em conta o interesse nacional. Agora são eles que estão no governo, né? O que eles estão fazendo em relação à Venezuela? Tem um conflito num país vizinho, um país que esteve à beira da guerra civil, agora diminuiu um pouco esse risco. O Brasil, ele toma partido, né, no conflito interno de um país vizinho, né, abre mão do seu possível papel de mediador, né, se mistura com a oposição venezuelana e passa a reger as suas ações por um único critério. Tudo que o Brasil faz é para beneficiar a direita venezuelana, as forças de oposição que estão tentando derrubar o governo, né? Ou seja, totalmente partidário. Nós temos um paralelo, nós estamos vivendo uma crise política importante no país, extensa, não é? Mas podemos estabelecer paralelo com o que acontece com a Venezuela? Em muitos aspectos. Agora, só uma coisa que é importante deixar claro. A pergunta que eu faço: é do interesse nacional do Brasil o agravamento do conflito interno da Venezuela, podendo chegar à guerra civil, podendo chegar a uma intervenção dos Estados Unidos? É claro que não. Uma guerra civil na Venezuela ou uma invasão
estadunidense seria uma tragédia para o Brasil e para toda a América do Sul. Você mencionou, a Venezuela é um dos principais compradores de produtos de exportação brasileira. O Brasil está perdendo esses contratos. Entendeu? O governo da Venezuela não vai. O que eles puderem cortar de compras do Brasil, eles vão cortar, porque o Brasil está contra eles. O Brasil tentou expulsar eles do Mercosul, conseguiram suspender, tentou aprovar punições na OEA, Organização dos Estados Americanos, não conseguiu. Então, é algo totalmente irresponsável. O governo Temer está misturando as coisas, porque muitas vezes os países, por mais que façam ameaças e façam um discurso no nível das relações internacionais, muitas vezes isso não se reflete nas questões comerciais, por interesses óbvios. Mas a postura do Brasil acaba tendo efeitos comerciais também, e é contra a Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz, um dos princípios da República no Brasil é a não intervenção em assuntos externos. E o Brasil está intervindo nos assuntos internos da Venezuela de uma forma completamente descabida. Igor, gostaria de continuar a nossa conversa, mas infelizmente o tempo... É o tempo. O tempo acabou. Obrigada por vir. Eu que agradeço. Eu conversei com o jornalista Igor Fuser, ele é doutor em ciência política, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e integrante do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais, o GRRI. Ele veio a BH para participar de um evento organizado pelo Sindicato dos Jornalistas. Ele vai participar de uma palestra, vai dar uma palestra pelo Dia Internacional de Solidariedade à Venezuela. E, mais uma vez, obrigada por vir. Eu que agradeço. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.